Olá, estudantes do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos aqui no nosso devocional matinal. Hoje eu gostaria de convidá-los para pensar numa frase que vem da hermenêutica judaica. É a frase: a ação dos pais é um sinal para os filhos. E essa frase vai ser aplicada especificamente no texto de Deuteronômio 26, versículos 5 a 10, mas na verdade ela tem uma aplicação quase que completa em quase toda a narrativa histórica do Velho Testamento. Mas essa frase é um princípio hermenêutico judaico de formulação medieval, ou seja, ele foi formulado assim. A frase em hebraico, né, que está aqui, né, se lê daqui para cá, Maseavot Siman Lebanim. Então, o que ele está dizendo com Maseavot Siman Lebanim? É isso, a ação dos pais é um sinal para os filhos. Então, o que isso quer dizer? É que os judeus, estão lendo as narrativas dos seus patriarcas. O que os patriarcas fazem não tem a ver só com o passado, tem a ver com a vida deles e tem a ver talvez com o futuro, e tem a ver com tudo. Então, o exemplo que eu estou citando aqui do trecho de Deuteronômio 26, versículos 5 até o 10, é o texto que evoca justamente um ritual quando eles vinham trazer as primícias da terra. Ele trazia para o sacerdote as primícias e ele falava essa liturgia aqui, que está aqui. Ele falava: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu nossa angústia, e o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Essa é a liturgia. E aí ele colocava aquelas coisas ali e seria aceita por Deus. Agora veja, o que eu acho interessante nessa história é que ela é uma espécie de soma de todas as histórias. Porque realmente o Abraão foi ao Egito naquele evento lá de Êxodo 12, a Sara foi escravizada, mas ele saiu depois. O Isaac não teve uma condição daquele jeito no Egito, mas entre os estrangeiros ele teve também umas dificuldades. Aí realmente Jacó e os 12 patriarcas foram ao Egito e lá foram escravizados. Mas veja, essa história é contada como se o ofertante tivesse compactado as histórias, como se a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos 12 patriarcas, fosse uma história única. E eu estive lá e eu fui escravizado e nós saímos e estamos aqui, agora lhe dou a oferta. Então, o que eu estou dizendo é que isso aplica muito bem a esse ditado hermenêutico judaico. A ação dos pais é um sinal dos filhos, né? Maseavô, Siman, Lebanim. Ou seja, o que os pais fizeram tem algo a ver com o que nós estamos fazendo hoje no culto. Eles estavam repetindo no culto o que tinha acontecido com eles no passado. Eles tinham sido escravos, mas Deus tirou-lhes de lá, deu a terra deu fruto, agora o fruto vem para o Senhor. Então, eles estavam como que recapitulando a história. Recapitular tem a ver com lembrar, mas tem a ver com fazer de novo, com quase que performizar, quase que fazer uma teatralização daquilo de novo. E esse tipo de história, esse tipo de chave hermenêutica vale para muitas histórias do Velho Testamento. Eles são sempre convidados na Torá, pelos profetas, a recapitular a história. Aí vem João Batista pregando no deserto, pedindo para eles recapitularem, voltem ao deserto, atravessem o Jordão de novo, sejam batizados, comecem de novo. É retomar a história. E assim também, a gente com Jesus, ele fala, seja batizado. Recapitula a história. Morte, sepultamento, ressurreição. Uma retomada da história. Então esse princípio vale para as escrituras hebraicas,
Tanto que eles formularam essa fórmula para lidar com muitas narrativas históricas e vale para nós hoje. Então, já que vamos recapitular, que seja para o bem. Que nós recapitulemos as histórias boas, de fé, de obediência, de repetir a boa história. Porque, infelizmente, alguém pode repetir a má história. Pode repetir a história do desvio, da teimosia, do exílio, da punição, do castigo, que você lê no livro de Juízes, uma repetição de um ciclo ruim. Mas essa frase, a ação dos pais é um sinal para os filhos, não é aquela frase de Ezequiel que os filhos culpam os pais. Ah, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotaram. Não é isso. Não está dizendo que a culpa dos pais cai nos filhos ou que há uma ligação de consequência, mas é que a ação dos pais, especialmente a boa ação dos pais, convida a uma recapitulação. Meu pai foi um arameu, quase morto, e Deus o transportou ao Egito, ele foi oprimido, de lá ele saiu, Deus com a sua força, com o seu braço, o tirou de lá e o trouxe até essa terra boa aqui. Agora eu relembrando, recapitulando, reescrevendo, participando, entrando na história, estou aqui de novo, porque a ação dos meus pais é um sinal para os filhos. Assim então Paulo vai escrever em Romanos capítulo 4, que o exemplo de fé de Abraão é um sinal para os filhos de Abraão, para nós. E assim, essa chave hermenêutica cabe para toda a Escritura. E o meu desejo aqui nesse momento devocional é que então a gente leia as histórias bíblicas não como a história deles, mas como a nossa história. Não como o passado que já ficou para trás, mas como um convite a uma reatualização, especialmente quando for para o bem, não é? É lógico que, infelizmente, se reatualiza a história de Acã, de Ananias e Safira e de alguém que é punido no meio da comunidade. Mas nós queremos histórias como de Barnabé, como de Saulo que vira Paulo, como de pessoas que tomam o caminho de repetir algo bom nessa história e aí então a ação dos pais se torna de fato um sinal para os filhos. A boa ação dos pais se torna um bom sinal para a ação dos filhos, ok? Fique com Deus, até mais.